Bom, o São Paulo contratou o Zubeldia para assumir a vaga que era do Carpini, o treinador argentino que foi o treinador campeão da Sul-Americana com a LDU, disputou a final aí contra o Fortaleza, num jogo que eu torci muito pro Fortaleza, inclusive. A LDU venceu nos pênaltis por 4-3 e o São Paulo agora investe num novo treinador, um treinador que, apesar de jovem, já tem uma carreira relativamente longeva, já tem 16 anos como treinador. Ele que era jogador e depois de uma lesão aos 23 anos, ele ainda tentou passar ali pelo jornalismo, mas acabou voltando como técnico de futebol, assumindo aí o Lanús da Argentina, se tornando inclusive o técnico mais jovem a assumir um clube da primeira divisão argentina na história do futebol argentino. É um recorde por lá. E o São Paulo agora investe nele, que não deixa de ser também uma promessa. Assim como o Carpini era uma promessa, o Zubeldia é uma promessa diferente do Carpini, mais experimentada, mas que também ainda é um cara que não mostrou resultado, ainda não mostrou um trabalho sólido e possa dar uma referência mais clara do que ele pode apresentar ou não no São Paulo. Nesses 16 anos de carreira, ele passou por 6 países, ele dirigiu o Lanús, o Racing, o Barcelona de Guayaquil, a LDU de Quito, passou também pelo Alavés da Espanha. Lá ele fez inclusive uma campanha muito ruim, ele disputou só 4 jogos com 4 derrotas e conseguiu num retorno para a LDU ser campeão equatoriano e campeão da Copa Sul-Americana. Existem muitas diferenças entre o Carpini e o Rubel Dias. Não só a carreira mais longeva do Rubel Dias, ele sempre comandou clubes da primeira divisão dos países onde ele passou, ao contrário do Carpini, que treinou o Água Santa, treinou o Juventude, foi muito bem no Juventude inclusive, conseguiu voltar para a Série A com o Juventude. O Zubeldia já é um cara muito mais experimentado do que o Carpini e muito diferente. Outra diferença que a gente vai poder ver é que o Zubeldia é um técnico com muito mais personalidade, digamos assim, na questão de comunicação. Ele tem a fama de ser um cara muito brigão, já brigou com juiz, com treinador de outros clubes. Já o Carpini era um técnico muito mais, uma pessoa muito mais comedida e muito mais diplomática na hora de falar. Isso até acabou atrapalhando ele no São Paulo. Muitas vezes ele ficou se explicando demais de por que ter tomado uma decisão ou outra, sempre justificando as coisas que ele fazia em campo. Faltou talvez um pouco de personalidade para ele nisso também. Já o Zubeldia é um cara muito diferente, de uma personalidade muito forte, bem típica de técnico argentino mesmo. E com certeza essa é uma característica que vai marcar muito a passagem dele pelo São Paulo, assim como é, por exemplo, a passagem do Abel Ferreira pelo Palmeiras. O Abel Ferreira é um cara que ganha muitos títulos, mas que tem uma personalidade às vezes muito explosiva, às vezes é um cara que chega a ser até chato na maneira como ele se comporta ali à beira do campo, constantemente ele toma cartão amarelo, constantemente ele é expulso, e o Zubeldia parece que tem um padrão de comportamento parecido com esse do Abel Ferreira. Apesar de ser uma aposta, ele já tem a aprovação de boa parte da torcida do São Paulo, muito por conta da decepção com o Thiago Carpini, que foi uma experiência que o São Paulo fez que acabou não dando certo. Inclusive o Zubeldia, na contratação do Thiago Carpini, ele era um dos técnicos que estava na lista. Parece até que teve um desentendimento ali entre ele e o Muricy Ramalho, porque o São Paulo montou um esquema de entrevistar os técnicos e o Zubeldia parece que se recusou aí a fazer a entrevista, não mostrou muita disponibilidade. O Muricy não gostou muito desse comportamento, mas parece que é uma coisa que já está superada, até porque eles vão trabalhar juntos, ele vai ser subordinado ao Muricy e as coisas vão precisar estar equilibradas aí para funcionar bem. Na minha opinião, o Zubeldia tanto aposta quanto o Carpini. A diferença é que o Zubeldia já tem uma carreira um pouco mais extensa, já passou por algumas experiências que para o Carpini faltou muito, questões de liderança, questões de personalidade, de bancar o que ele pensa, de não deixar a influência externa atrapalhar ali o trabalho dele. Talvez o Zubeldia seja um cara com um pouco mais de uma casca mais grossa, digamos assim, que não vai deixar isso influenciar tanto. Até porque, como eu disse, ele é um cara de personalidade forte e por padrão ele já deve procurar ali o embate com quem tentar interferir no trabalho dele. Eu acho que para uma aposta ele é uma escolha bem acertada, é um técnico em ascensão apesar da carreira longeva. Ele está em ascensão porque o trabalho dele começou a ganhar um destaque muito recente. Não dá pra gente ter um parâmetro do que ele pode apresentar, do que ele pode fazer. A gente conhece um pouco de como o Zubeldia se comporta ali à beira do campo, a gente conhece um pouco de como que ele gosta de jogar. Ele costuma jogar com 2 pontas rápidos e o São Paulo vai ter que se adaptar aí. Mas de modo geral a gente não tem como prever aqui o que pode acontecer com o Zubeldia no São Paulo. Até porque ele vai ter que se adaptar a campeonato, a cultura e a tudo que envolve aqui o futebol brasileiro. Então o São Paulo precisa dar tempo para ele trabalhar, precisa resguardar ele de determinadas escolhas, de determinadas situações.
ele já chega com uma sequência difícil pela frente, ele vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, vai enfrentar o Palmeiras, vai enfrentar o Flamengo aí nos próximos jogos, e os resultados podem não ser os melhores já no começo da sua passagem aqui pelo São Paulo. Então ele precisa de muito respaldo da comissão técnica, muito respaldo também da torcida, que precisa comprar ali o trabalho dele, dos jogadores, para que as coisas deem certo, para que daqui a 100 dias o São Paulo não esteja procurando um outro técnico e a comparação com o Thiago Carpini deixe de ser um meme e vire aí uma realidade.